Em 1917, existia uma declaração política da Inglaterra chamada Declaração Balfour. Balfour era o ministro das Relações Exteriores, certo, que ele faz uma declaração dizendo que a Inglaterra vê com bons olhos a criação de um lar nacional judaico na Palestina, desde que o que isso venha a se constituir não interfira nos direitos dos judeus que vivem em outros lugares do mundo, nem no direito de outras populações que vivam nessa região. Boa. A Liga das Nações referenda o mandato britânico como algo provisório e que a Inglaterra deve envidar esforços para a concretização dessa ideia da criação de um lar nacional judaico. Vai começar a existir a hostilidade de alguns setores árabes em relação a essa migração e essa presença judaica, certo, na Palestina. Em geral, você tinha uma espécie de senhores feudais árabes que viviam fora dali, viviam em Damasco, viviam em Beirute, e que tinham uma espécie de uma relação feudal com o campesinato árabe naquela região. E eles veem com maus olhos a chegada de imigrantes judeus, em geral idealistas. É importante dizer que esses migrantes judeus que chegavam naquela época, eles iam imbuídos de um ideal socialista e queriam criar um Estado judeu igualitário, socialista, dentro daquelas ideias que vinham sendo muito propagadas naquela época. Inclusive, eles criam uma espécie de sociedades que a gente chama de kibbutz, que era uma espécie de mini-comunidades agrícolas socialistas. Certo. Um kibbutz chegou a existir 300 em Israel. Eram pequenas comunidades que aplicavam, como é que se diz, literalmente, o conceito comunista, de cada um de acordo com sua capacidade, para cada um de acordo com sua necessidade. Não existia nenhum tipo de propriedade privada. Tudo que ali era produzido, todas as máquinas, tratores, pertencia à comunidade. Chegaram ao ponto de ter um conceito de que as crianças eram filhos da comunidade e eram educadas coletivamente. Mas isso é uma outra questão. Tá? Criaram uma grande central sindical na época, partidos políticos. Ou seja, foram criando o embrião de uma futura sociedade, um futuro Estado. Isso na década de judeu. A gente está falando de 30. Década de 20, década de 30. Certo. Tá certo? A Inglaterra pede que a sociedade judaica e a sociedade árabe, cada uma crie uma agência que se reporte ao governo mandatário. Certo. Os judeus criam uma agência judaica, os árabes não. Os árabes começam a agir contra o poder mandatário britânico e contra o desenvolvimento da sociedade judaica da época. Certo. O principal líder árabe da época, ele era um líder religioso. Ele tinha um título de mufti de Jerusalém. Ele se chamava Ajamin al-Husseini. E quando vai surgir o nazismo na Alemanha, ele vai ser um grande aliado de Hitler e ele vai ser um cara que vai induzir a Hitler para trazer aquela solução final que Hitler quer aplicar na Europa e que ele aplica visando o extermínio dos judeus. Ele quer puxar para ele também. Que, olha, tem muito judeu aqui na Palestina também. Tá? Bom, o fato é que quando vai surgir o nazismo e vai chegar o momento da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra vai se ver diante de um dilema político. Porque o mundo árabe tem uma influência política muito maior do que o mundo judaico, do que aquela quantidade de judeus que habitam na Palestina naquele momento. Então, ela começa a direcionar a política dela muito mais visando um apoio árabe do que judaico. E ela vai começar a restringir o direito à migração de judeus para a região da Palestina, o direito à compra de terras. No momento em que os judeus vão se ver diante da maior ameaça existencial na Europa, que é o nazismo, os ingleses praticamente fecham as portas da Palestina à migração judaica. Tanto que o segmento do movimento sionista vai ser um segmento de luta contra a Inglaterra. Caramba! Então, muita gente a nação mais poderosa na época, absurdamente dizendo que o sionismo foi uma ponta de lança do imperialismo britânico no Oriente Médio. Não, o Estado de Israel foi criado muito na luta da comunidade judaica que existia totalmente ali contra o domínio britânico, que vinha sufocando a sua capacidade de prosperar por conta de suas relações que ele estabelece com o mundo árabe. Eu preciso voltar só um pouquinho atrás para dizer uma coisa importante, é que antes da Inglaterra assumir o controle,
ele tanto buscou o apoio judaico como o apoio árabe contra o Império Turco Otomano. Então, esse é o acordozinho... Que período, professor? No período da Primeira Guerra Mundial. Da Primeira Guerra. Mas isso foi um assunto polêmico. Porque ele fez a promessa, foi exatamente isso que ele fez a promessa para os dois? Mas veja, ele prometeu de que apoiaria o acordo McMahon-Hussein. O diplomata McMahon inglês com Hussein, que tinha o título de xerife de Meca, que vivia em Edjas, que é a atual Arábia Saudita, de que o clã dele... ele teria um grande reinado islâmico, árabe islâmico, que seria toda aquela possessão que pertencia aos turcos otomanos. Mas prometeu de que a região da Palestina seria destinada para os judeus. Certo. Ao mesmo tempo, os ingleses e franceses fizeram os acordos internos dele, em que eles repartiam entre eles aquelas terras. Entendeu? Mas quando é estabelecido o mandato britânico da Palestina, se a gente tiver a oportunidade depois de mostrar os mapas, eu posso mostrar isso para você. A Palestina da época englobava uma região que é o atual Israel e a atual Jordânia. E os territórios de Gaza e da Cisjordânia. Tá certo? Então, logo depois, em 1922, a Inglaterra, para compensar toda uma situação que ela não cumpriu suas promessas com o Hussein, ela entregou territórios para os filhos dele. Um desses territórios ela chamou de Transjordânia e entregou para o rei Abdullah, que era filho desse Hussein. Então, da região original da Palestina, praticamente 75% foi subtraído, que virou o reino da Transjordânia. O que sobrou da Palestina foi uma região de 26 mil quilômetros quadrados. Ô, Renan, eu te mandei aí, esqueci de te mandar antes. Eu te mandei o slide que o professor... Mas a gente pode mostrar isso visualmente. Pronto, vê se consegue